Gravando, Celso. Boa noite. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas presentes que estão nos prestigiando nessa noite tão especial. Em sua quinta edição, o BC Foto Festival propõe o tema Resistir, Persistir e Existir, para nortear sua programação e apontar para a necessidade premente de buscar novas possibilidades e caminhos, e ao mesmo tempo não negligenciar as conquistas históricas e o caminho trilhado até aqui. Mesmo tendo de se reinventar, o festival não perde sua essência de trazer um conteúdo de qualidade relevante para o aprimoramento de nossos conhecimentos. E este ano, totalmente gratuito, graças ao esforço de realizadores do BC Foto Festival, Lucila Horn, Flávio Fernandes e Marcelo Fernandes. Então, de parabéns, o evento está lindo. O BC Foto Festival é uma realização do Estúdio Brasil Imagens, e conta com o patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. E tem o apoio de Floripa na Foto, NEFA, o Núcleo de Estudos de Fotografia e Arte, Rede de Produtores Culturais da Fotografia no Brasil, BC Foto Espaço, que é a galeria virtual do BC Foto Festival, está lindíssima, Elfa, o Encontro de Livros de Fotografia de Autor, Laura Laverne, nossa querida Laura lá da Argentina, o OIA, é o Observatório de Interações no Ambiente, e o Instituto IANDER, são os nossos apoiadores. Então, aplausos para eles, que estão apoiando esse evento lindíssimo. Então, hoje nós temos dois palestrantes, a Roselina Kagawa e o Pedro Lobo, que vão palestrar. Roseli é arquiteta, especialista em museologia e curadora de exposições em âmbito nacional e internacional. Profissionalmente, atuou junto à Casa de Fotografia Fuji, FENAC Brasil, SENAC, Escola de Comunicação e Arte, Galeria Fotótica, dentre outras. Atua como curadora independente desde 1986 e participa em inúmeras mostras artísticas importantes. Dentre as últimas estão a abertura da Biblioteca Estadual do Ceará, com a mostra Leitura e Liberdade, que foi no ano de 2020, e a mostra sobre A Cor de Sua Pele, no Festival Solar de Fotografia, em Fortaleza, Centro Dragão do Mar, em 2019. Correto, Roseli? Tá certo. Certíssimo. E Pedro Lobo, estudou na Escola de Museu de Belas Artes, em Boston, e no Centro Internacional de Fotografia, o ICP, em Nova York. Entre 1978 e 85, foi fotógrafo e investigador no Centro Nacional de Referência Cultural, o CNRC, com Aloysio Magalhães, e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, onde foi o responsável pela documentação fotográfica para os processos de inclusão na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, nas cidades de Olinda, Ouro Preto, Salvador, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e São Miguel das Missões. Em suas séries fotográficas nas favelas cariocas, Arquitetura de Sobrevivência, nas prisões de Carandiru e Medellín, Espaços Aprisionados, utiliza a fotografia de arquitetura como meio de retratar a condição humana. Tem exposto regularmente seu trabalho em individuais ou em coletivas, no Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Alemanha, na China e na Colômbia. Sua obra figura em diversas coleções públicas e particulares. Recebeu o 5º prêmio Marc Ferrez, as bolsas CAPES, Fulbright e Vitae de Fotografia. Atualmente reside em Borba, Portugal, trabalhando na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Certinho, Lobo? Certo. Então, agora com vocês, essa super palestra de hoje, Como Fazer um Livro na Pandemia, com Roselina Kagawa e Pedro Lobo. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Flávio, pela apresentação. Obrigada, Marcelo e Lu, pelo convite para participar do festival.
ao Flávio também, que está aí na estrutura. É muito bom ver a Laura Laverne aqui conosco também, que sempre participa do festival. Uma pena a gente não estar junto presencialmente, porque realmente o festival, além de ser muito interessante pelos intercâmbios e trocas com fotógrafos brasileiros e internacionais, a gente tem uma convivência muito interessante, que é a renovação, né, de ligações que a gente faz ao longo dos anos e de atividades que a gente desenvolve aí. Mas, de qualquer maneira, essa é uma plataforma que permite um encontro, mesmo que virtual, e a troca com algumas limitações, mas é justamente sobre isso que a gente vai falar. O trabalho que foi feito nesse último ano e meio com o Pedro, na verdade, é o resultado de uma convivência anterior. Eu acompanho o trabalho do Pedro já há alguns anos, e ele só pôde ser desenvolvido porque existia uma relação construída ao longo desse período que a gente se conhece, né? Eu acho que é disso que a gente vai falar. As plataformas digitais, eu acho que nos ajudam muito na realização, mas sem dúvida nenhuma o encontro presencial e o conhecimento e a troca interpessoal é fundamental, né? Antes de apresentar o trabalho, eu vou deixar o Pedro falar um pouquinho para a gente depois começar um pouco a mostrar essa dinâmica de construção do livro. E aí, Pedro, obrigada por estar aqui, apesar da diferença de fuso horário, que é sacrificado para você. Bem-vindo aqui. De vez em quando a gente tem que lembrar dos tempos da juventude, de ficar de madrugada dentro. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu não conheço pessoalmente ninguém fora a Roseli, mas agradeço aos irmãos Fernandes, a Lucília e a todos os outros, que não sei nem os nomes direito, essa oportunidade de estar aqui e falar dessa grande aventura da construção de um livro com a Roseli e com várias outras pessoas que a gente vai falar ainda agora, com Gabriel Zellmeister, com Christian Cruz, etc. Né? Roseli, pontapé inicial. Então, na verdade, eu acho que a gente primeiro, antes de falar de fazer um livro na pandemia, nós temos que falar da aventura que é fazer um livro, né? A Laura está aqui como testemunha de que um livro é sempre uma jornada muito longa, com muito trabalho, e principalmente a junção de vários especialistas nessa construção do que é um livro, né? O livro ele se faz a muitas mãos, e acho que é essa aventura que proporciona uma ampliação do trabalho já desde da sua concepção, assim como uma exposição conta com um público para interação. O livro conta já desde a sua imaginação e do seu projeto com vários participantes, né? E especialmente, eu acho que a gente vai falar dessa experiência, que o livro não é uma coisa que a gente acorda com vontade de fazer, o trabalho é que pede um livro, né? Existe toda uma maturidade, uma evolução do próprio trabalho que começam a se formatar ou a se configurar como um livro, porque o livro é uma grande responsabilidade. O livro dura muito, né? Muito mais do que uma exposição. Uma exposição pode durar no máximo 6 meses, um ano, as mais longas, né? Que eu já fiz, pelo menos. Mas um livro, ele não só ele tem uma permanência maior, como um testemunho de uma realização, mas ele também é um veículo de uma liberdade, ele sai do nosso âmbito de convivência e vai para o mundo e passa a conviver com pessoas que não te conhecem necessariamente, né? Ou em lugares que você não controla também, por onde ele vai, com quem ele fala, né? O livro tem essa grande capacidade de difusão do trabalho, que é muito sério, eu diria, porque aumenta a sua responsabilidade diante daquele produto que você coloca em circulação. Então, um livro, para ser concebido, ele é de uma preocupação e de uma maturação mais longa. Eu acho que foi esse o caso do trabalho do Pedro. A gente já se conhece ao longo de um tempo, e ele mesmo já tinha feito algumas tentativas de fazer um livro sozinho, editando o próprio trabalho, selecionando as imagens,
e depois ele vai poder falar um pouco mais dessa experiência que foi. Qual é a diferença da experiência de fazer um livro sozinho por si, né, desde a edição até a impressão, e o trabalho compartilhado, né, com vários profissionais, como foi o caso deste. Eu não sei se a gente começa projetando um pouco o trabalho, eu acho que talvez fosse interessante a gente projetar aí, falando dele ao longo da projeção, né? Isso. Eu combinei com o Lucas de começar com a projeção do PDF dessa história entre a gente, né? Quer dizer, Ótimo. eu acho que só queria acrescentar uma coisa que a Roseli falou, quer dizer, um fotógrafo, um autor demoram muito tempo para amadurecer, né? Quer dizer, e eu desviei o caminho um bocado, me diverti, farriei bastante, então demorei muito mais que os outros. Mas o importante é a gente entrar em contato com a gente mesmo e conseguir dizer as coisas que nos preocupam, que nos animam e que nos levam para frente, né? Muito bem. Então, eu vou contar da primeira vez em que eu vi o trabalho do Pedro, que foi na Galeria Fotótica ainda. Eu estava no meu último ano, eu não sabia que eu estava saindo da Fotótica, mas a Galeria Fotótica eu fiquei de 79 a 87. No ano de 86, a gente mudou de edifício, fomos para uma galeria maior, e eu comecei a planejar, a trabalhar sozinha, dentro de uma outra perspectiva. A galeria foi uma formação bastante boa, mas em 86 eu comecei a planejar um trabalho independente. E o Pedro Vasques trouxe um grupo de fotógrafos no Rio de Janeiro, que chamava Brasil vezes 7. Era o Pedro Vasques, o Pedro Lobo, me ajuda quem mais era que estava nessa... Zeca Guimarães. Não, Zeca Guimarães, Zeca Araújo, quem mais? Luiz Augusto Fontes? Acho que não. Não? Peraí. Agora vai ficar feio, hein? A memória. Não, mas não faz mal. Daqui a pouco a gente se lembra. Eram 7 fotógrafos cariocas. E eu tinha conhecido o Pedro Vasques em 85 por causa da Semana de Fotografia, que ele era um dos organizadores, ele era o diretor do Instituto Nacional da Fotografia, e estávamos começando essas semanas de fotografia que depois geraram os festivais, né? Isso foi o resultado de uma conversa com o Pedro e o Zeca Araújo, e eu, justamente porque havia havido essa transição do Zeca Araújo para o Pedro Vasques na fotografia da Funarte, e eu estava indo ficar um ano em Nova York com a bolsa da Fulbright estudar no ISP. Aí achei bacana, juntamos um grupo de pessoas, preparamos uma exposição meio por nós mesmos, a Roseli nos acolheu e o resto é história. Enfim. E a exposição foi muito bem, porque o Pedro Vasques veio para São Paulo, participou da abertura, fez um... Você estava em Nova York. Mas eu acho que ele foi o único fotógrafo que veio pessoalmente para a abertura e fez um encontro com os fotógrafos, que nós tínhamos ali um pequeno auditório para conversas e encontros. Então, foi aí que eu vi o trabalho do Pedro a primeira vez. E eu acho importante falar da data e do período, porque essa relação também entre curador e fotógrafo é uma relação construída, né? A princípio, ela não existe porque eu gosto do trabalho do Pedro, porque o Pedro recebe bem o que eu falo, o que eu aprecio sobre o trabalho dele, mas é uma relação que vai sendo construída para projetos depois futuros, né? Então, a primeira vez que eu vi o trabalho dele foi em 86. Pode ir passando. Eu, então, saí da Fotótica e comecei a trabalhar em alguns outros espaços. Um deles foi a Galeria Finac, que começou no Brasil em 2004, ficou até 2010, e foi um dos lugares que eu levei o trabalho do Pedro para fazer uma exposição.
Mas antes disso, houveram outros espaços e oportunidades de mostrar o trabalho dele. Pode passar. Um pouco antes disso, eu me lembro, você me deu de presente uma leitura completa, não é uma leitura de portfólio, é uma leitura completa da minha obra. Eu enchi eu tinha uma caminhonete, uma perua Ford naquela época, enchi com malas de contatos, slides e tal, despejei tudo no ateliê da Roseli, ficou vendo lá aquilo tudo durante um mês e depois fomos conversar. Então, quer dizer, Verdade. E daí todo um processo se deslanchou também. Eu estava mudando de rumo, essa conversa com a Roseli foi espetacular nesse sentido. E isso ainda, acho que por volta do ano 2000. 2004 já foi uma consequência dessa Dessa nossa conversa. conversa. Foi no finalzinho, acho que foi no final de 90, Pedro. De 99, pode ser. Por aí, porque eu me lembro que foi no ateliê do Rubens, eu ainda tinha uma sala lá no ateliê do Rubens. Sim. Eu Foi lá, estava sim. morando em Petrópolis nessa época. Isso. E aí estava procurando um rumo, estava largando publicidade, patrimônio, essa coisa toda. E foi dessas conversas que surgiu a ideia de começar a fotografar as favelas e tal. Até um amigo nosso em comum, o Leonardo Crescente, que me emprestou uma lente e tal, que foi assim uma super força para eu usar, para eu trabalhar com a 4x5 nas favelas. Mas isso também é história. Vamos em frente. Mas o que é interessante dessa experiência do Pedro em publicidade, em patrimônio, é que ele trabalhava com grande formato, acho que isso é importante, né? E levou esse grande formato para trabalhar com a mesma reverência, tempo e dedicação para fotografar as comunidades do Morro do Rio de Janeiro, né? O que era uma coisa bastante complexa, porque você não entra numa comunidade ou numa favela do Rio de Janeiro para fotografar com tempo, né? Você fotografa com a urgência, com aquela premência do risco, né? Então, O levar próprio uma... grande formato era uma defesa a esse risco, porque eu estava num tripé, todo mundo estava vendo o que eu estava fazendo, não estava roubando, tirando o retrato de gente do tráfego ou qualquer coisa. E a outra coisa que a gente aprende é camisa preta nunca, né? Porque quem usa camisa preta é a polícia. É, Então, é sempre é um todo... aprendizado. E como a Roseli falou do negócio do livro, quer dizer, sempre junção de diversos. A Roseli conversou comigo, o Leonardo me emprestou uma lente, eu fui procurar gente amiga de política, desde política estudantil, que estava trabalhando em favela. Descobri que a Bauhaus estava no Jacarezinho. Eu contatei uma amiga do Goethe que me ajudou a chegar lá e tal. Quer dizer, é sempre muita gente envolvida, o que torna super bacana, né? Quer dizer, eu acho que Quando a gente fala dessas relações construídas, é isso, né, Pedro? A fotografia tem muito isso. Você nunca faz um trabalho só. Você não, precisa de alguém no laboratório, você precisa de alguém no acabamento, de alguém para montar, né? É como um festival, é uma construção coletiva e de relações que permanecem também, porque sim, você começa a ver quem é que tem o mesmo ideal, que tem o mesmo interesse, você vai se cercando de pessoas que vão estruturando o seu trabalho, né? Isso exatamente. faz parte da história de um livro. Podemos mudar a imagem. Então, do trabalho dessa exposição na FINAC, que foi Espaços da Resistência, foi como a gente chamou esse ensaio com as favelas, o que era interessante da FINAC não eram espaços muito privilegiados, porque esse é o conceito da FINAC, né? Quem entrava na livraria, a FINAC era, antes de tudo, uma livraria de livro de arte, de fotografia e de equipamentos fotográficos, trombava com uma exposição de fotografia no café. Não necessariamente era um público que conhecia, gostava de fotografia, mas começava a conviver com uma exposição fotográfica, o que era muito interessante, e mais interessante ainda é que você abria
uma exposição em alguma capital e ela era itinerante, ela nascia itinerante, circulava por Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, depois Campinas, Porto Alegre. A rede FINAC foi crescendo e quando ela fez 10 anos de Brasil, a gente conseguiu publicar um livro que se chamava Encontros com a Fotografia, que nasceu dessa prática de fazer exposições pelo Brasil todo, onde a gente já tinha colecionado vários fotógrafos brasileiros e esse livro marcou e registrou esse trabalho, que foi, então, é mais um livro dentro desse percurso aí que foi bastante importante. Pode passar a próxima. Opa. Então, tem um pouco aí também o roteiro das exposições que foram feitas em volta de um único assunto, né? De fotografias que foram acrescidas, de um ensaio que foi se transformando ao longo do tempo, mas também tem essa maturação do próprio trabalho, diversas edições que vão sendo modificadas a cada vez que o trabalho é mostrado, né? Hoje, no nosso encontro de manhã no meu workshop sobre fotografia, exposição em tempo de pandemia, a gente fala disso, né? Da importância de mostrar o trabalho, da interferência do público, das perguntas que surgem, das reações para o crescimento do trabalho. Então, esse ensaio, Arquitetura de Resistência, Arquitetura de Sobrevivência, foi mostrado em 2002 como Morro Labirinto, a cultura da favela no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. E nesse Depois, ano ganhou a Bolsa Vita também. exatamente. Nesse ano ganhou a Bolsa Vita, que era uma bolsa importante aqui no Brasil para desenvolvimento de Dava um ano de projetos. trabalho, uma força financeira para. Não dava para viver só daquilo, mas dava uma boa ajuda Dava um durante um fôlego, ano. né? Para você se dedicar ao ensaio, né? Sim, sim. E era não só para fotografia, era para literatura, para as artes visuais, era para música. Foi um grande incentivo durante um período bastante bom. Então, esse ensaio ele vai se transformando. Depois ele vira o Favelas, Estratégias de Sobrevivência, quando ele traz mais um fotógrafo para trabalhar nesse mesmo assunto e nas mesmas regiões, né, que é o Severino Silva, que participa do Festival de Fotografia na Dinamarca, participa também do Foto Rio. Em 2003, é feita uma exposição na própria Associação dos Moradores de Amigos de Rio das Pedras. Em 2005, a mesma exposição Favelas, Estratégias de Sobrevivência vai para Juiz de Fora, uma galeria da universidade, e ganha o primeiro prêmio no Foto Festival da China, de Xinjiang. E Então, depois disso, seguiu adiante. exatamente. E Começa a agora, ter vida própria. então, né? Não Está indo para parou. o Japão, é verdade. Está indo para o Japão, foi para a Bélgica, e ela começa a andar sozinha. Alemanha, de novo, Alemanha, Estados Unidos, já correu bem aqui em Portugal, né? Enfim. Exatamente. Pode passar. Então, aqui está um pouco desse ensaio, que é interessante ver como o grande formato também trabalha com a forma de uma maneira mais generosa, né, com correção de paralaxe, porque é uma arquitetura mesmo da impossibilidade, né, da inviabilidade, e uma câmera de formato grande pode dar conta dessas ruas estreitas, desse espaço confinado que existe dentro dessas comunidades. Eu sou particularmente orgulhoso desse trabalho, consequência dessas conversas e dessas ajudas de diversos amigos, porque quando eu comecei esse assunto de comunidade, de trabalhar junto a favelas, ainda estava bem no início, ainda era uma coisa incipiente. Hoje em dia, eu acho que, graças ao meu esforço e de várias outras pessoas, a Copa Roca, Ripper. e depois a Lia Rodrigues,
enfim, essa coisa foi tomando força, né? Quer dizer, e hoje em dia vamos dizer, é uma força cultural à mostra, importante. As pessoas estão percebendo e sabendo o que está acontecendo e tal. Exatamente. Era um período em que isso era muito mais temeroso, né? Aí a gente já tem um outro ensaio que foi feito dentro do Carandiru. O Carandiru ia ser destruído, né? Ia ser desmantelado. E o Pedro entrou um pouco antes e nós vimos a semelhança que existe entre esses espaços precários de vivência e sobrevivência, né? A ocupação da cela. O presidiário chamava a cela de barraco. Chama Exato. até hoje, imagino. Esse trabalho também já foi exposto em vários lugares, Colômbia, Estados Unidos. Depois, agora é você. Então, a maneira de ver o trabalho do Pedro começa com uma costura, né, entre esse espaço de sobrevivência e esses espaços que são apropriações, digamos assim, de lugares abandonados. Pode ir seguir. Em que a população escolhe, elege um canto de algum lugar, né, como são igrejas que estão no estado precário de conservação, ou aquelas capelas que ficam na beira da estrada e que as pessoas depositam santos quebrados, imagens religiosas, que são, na verdade, espaços marginalizados, né, por um ou outro motivo, e são tratados de uma maneira semelhante, né? São espaços periféricos, digamos assim, que vivem muito próximos de nós, e a gente começa a ver dentro do próprio ensaio do Pedro a maneira como ele faz a abordagem dessas arquiteturas e como elas podem ser vistas junto, né? Como uma cabeça que pensa a fotografia de uma mesma maneira construtiva. Pode passar. Eu queria só, né, dizer, e Quer voltar? no fundo, essas imagens das favelas, das celas de prisão dos cemitérios de santos, na realidade, são tudo fotografia de arte rupestre, de certa forma. São as marcas que o homem contemporâneo, que o ser humano contemporâneo, deixa nas suas paredes, em vez de ser nas cavernas, né? Quer dizer, isso sempre foi, de certa forma, o meu assunto principal. As marcas do tempo, né? Essa é uma exposição particular que foi feita na Galeria Fuji ainda. Eu não sei porque no PDF bagunçou um pouco a cronologia que eu tinha feito, mas não tem problema. Eu coordenei a Casa da Fotografia Fuji do final dos anos 90 até 2004, quando ela foi fechada. E lá o Pedro mostrou um ensaio muito particular, que foi uma série que ele fez na Hungria, em Budapeste, e que eu juntei com o trabalho do Arnaldo Pappalardo e da Louise Weiss, que também tem essa reconstrução de uma memória, especialmente ligada a uma origem estrangeira. No caso da Louise Weiss, ela é uma austríaca que perdeu a família na Segunda Guerra, e o Arnaldo Pappalardo, que herdou de um tio italiano todo um acervo de fotografia e o equipamento fotográfico, quando ele faleceu. E eu fui para a Hungria ainda bebê, porque o meu pai era o representante da Juventude Comunista Brasileira junto à Organização da Juventude Comunista Internacional, cuja sede era em Budapeste. Então, aí tem um pouco do que acontecia na Casa da Fotografia Fuji, nesse período, que eu fui coordenadora das atividades, não só curadora das exposições, mas onde eu desenvolvia um projeto de leitura de portfólio de um longo prazo, e no final de cada leitura de portfólio, que durava 6 meses, a gente fazia uma exposição coletiva
E a gente reuniu todas essas exposições de leitura de portfólio numa coletânea nesse último catálogo, mas nós fazíamos também exposições individuais, né? Tinha a exposição do Felizardo, do Luiz Gonzalez Palma, do Leonardo Crescente, que é um fotógrafo que o Pedro conhecia, do Scavone, que acho que é esse rosa choque, e essa coletiva que eu falei do Pedro, que participou, a Luiz e o Arnaldo Papalá. Só para vocês terem um panorama das atividades da Casa Fuji também. Não, e da forma como você foi lendo e interagindo com o meu trabalho, né? Desde essa época. Né? Cada vez que a gente fazia uma leitura ou uma interação com o seu trabalho, saía um projeto de exposição e de conversa com outros fotógrafos, como foi o caso desse aí, né? Uhum. Esse é um pouco da série de Budapeste. São sanduíches de slides preto e branco e cor, ou 2 vezes cor, ou o que for. E era uma tentativa, eu não tenho memória consciente do meu tempo em Budapeste, mas meus pais me contavam histórias e tal. Barará. Em 98 eu consegui voltar lá e isso foi uma tentativa de interagir com uma possível memória, porque até a abertura, até bem depois da abertura, essa memória não podia ser partilhada com outros do tempo em Budapeste, porque meu pai estava clandestino lá, meus pais, então era uma memória escondida que eu chamei essa série, né? E novamente, quer dizer, a coisa da memória, do que sobra disso tudo que a gente vive, é o grande fio condutor do meu trabalho, mesmo que eu atire para diversas direções, por causa da minha própria inquietude. Né? Quer dizer, não fico só num caminho. Não consigo. E uma coisa interessante também do seu trabalho é que, mesmo no trabalho comercial, no trabalho publicitário, você nunca deixou de ser autor, né? De investir. Estou lembrando disso agora, porque essa técnica da sobreposição você usou também em alguns trabalhos publicitários, né? Sim, com certeza. Então, essa exposição de 2011 é uma outra coletiva em que o trabalho do Pedro participou. Eu fui curadora da exposição Extremes, a convite do Gui Veloso, que foi a exposição de fotografia brasileira dentro do projeto Europalha, que aconteceu na Bélgica em 2011, quando o governo da Bélgica, que é a sede do mercado comum europeu, estava convidando a cada ano um país para mostrar o que de melhor existia na arte. Então, foi uma grande exposição de fotografia, de pintura, de arquitetura, de música, que ocupou o Palácio de Belas Artes, Museu de Belas Artes da Bélgica, em Bruxelas. De novo, estava a série da arquitetura de resistência, num espaço bastante generoso, porque é um lugar lindíssimo, né? O Palácio de Belas Artes é muito bonito. E estava aí o Cássio Vasconcelos. A essa altura, esses espaços de resistência já tinham sido transformados. O nome foi evoluindo também, que eu acho uma coisa engraçada. Virou arquitetura de sobrevivência. Né? É verdade. A coisa vai evoluindo, é sempre assim. Eu acho que uma coisa que é bom ressaltar, né? Quer dizer, eu acho que quase nenhum fotógrafo, artista encerra uma série. Ele pode encerrar uma fase, um jeito de fazer só preto e branco, ou só a cor, ou isso ou aquilo, mas o trabalho se perpetua, de certa forma, ele está sempre presente. E essa coisa do espaço, eu me lembro, meu primeiro trabalho profissional foi fotografar artesanato indígena, a pedido do Aloysio Magalhães, que dirigiu o Centro Nacional
de referência cultural. E eu me lembro que, desde esse instante, eu comecei a fotografar os espaços das residências indígenas como um descritivo da cultura. E isso está... Logo, a coisa... muitas coisas se anunciam logo no início, né? Quer dizer... Né? A sua relação com a fotografia é marcada por uma busca, né? Ou a leitura das coisas e tal, né? Quer dizer... E eu me lembro uma conversa com o Luiz Cláudio Marigo, mais um que também já não está entre nós, pena. Ele estava escrevendo um artigo para uma revista de fotografia, não me lembro exatamente qual, e aí nos encontramos no final da noite, no Leblon e tal, e ele falou: Pedro, eu estou escrevendo um artigo sobre por que cada um de nós fotografa. Aí eu falei: Marido, eu tomei um chopp agora, não vou te responder, não. Mas amanhã de manhã eu te mando por escrito. E aí foi ótimo, porque eu acordei de manhã, não estava em nenhuma porranca, não, estava só alegrinho. E eu acordei de manhã, escrevi logo para ele assim, e eu fotografo para aprender. E eu acho que essa foi uma grande sacada sobre o meu próprio processo, né? Então, eu aprendo sobre favela fotografando favela, eu aprendo sobre prisão fotografando prisão, eu aprendo sobre índio fotografando índio, por aí vai, né? E eu posso aprender para o resto da vida. Mas acho que é um aprendizado mesmo, assim como você falou que o trabalho vai se transformando, ele nunca é o mesmo, porque ao longo do tempo a sua visão mesmo do trabalho vai mudando, né? Como E do interpretação. mundo, né? De como a gente, Exatamente. né? É como ler um livro, né? Quando você lê um livro aos 15, porque você foi obrigado pela professora, aos 20 você descobre ele de novo e acha um livro bacanérrimo. Aos 40 você lê de novo porque já tinha esquecido dele, né? As leituras são completamente diferentes. E os ensaios fotográficos, na verdade, eles são ensaios por isso, né? Um ensaio é uma coisa que se permite mudança, né? Ele não é um documento, é diferente. Então, essa é a exposição mais recente que nós vamos fazer agora no mês que vem, lá em Tóquio, por ocasião das Olimpíadas frustradas, né, que eram para ter sido no ano passado, e vai ser feita na Galeria Sagamihara, que é dentro da Universidade de Sagamihara, em Tóquio. Está aí o Luiz Braga, que é um dos companheiros de exposição do Pedro Lobo, junto com a Rosa Gauditano e o Tiago Santana, que é uma visão de várias partes do Brasil diferentes para montar a visão da diversidade que nós temos aqui no Brasil. Pode passar. Tem aí os 4 fotógrafos. E a parede do Pedro. Paredão. Eu sofri muito para fazer a exposição assim, à distância, porque além do inglês japônico, que é difícil de entender no telefone ou nos encontros pessoais que foram desenvolvidos ao longo do ano de 2019, as medidas das paredes também vieram em polegadas e eu mandava as plantas em centímetros e a gente demorou um pouco para se dar conta que estava falando línguas diferentes. Mas isso é fazer uma exposição em tempos de pandemia, né? Você tem que aprender a usar mecanismos. Então, eu fiz também uma maquete eletrônica para eles poderem entender a proporção até chegar nessa planta simplificada, onde eu mandei os formatos de ampliação. Pode mudar. É uma exposição que vai ser feita, a gente mandou todos os arquivos digitais e eles vão fazer as cópias lá, obviamente, né, para tornar possível a exposição. Pode... Essa é a última lâmina que eu tenho aqui. Tá. Então, aí está uma amostra de como é... Pode fechar o compartilhamento de tela. Aí está uma amostra de como é que se torna... O primeiro passo para tornar possível você fazer um livro à distância
é conhecer profundamente o trabalho do fotógrafo, né? A gente consegue trabalhar já há um certo tempo, desde que o Pedro foi morar na Europa, em Portugal. A gente convive com menos frequência, porque ele também morava no Rio de Janeiro, a gente não se encontrava como se ele morasse em São Paulo, né? Os Mas eu encontros ia tinham que ser... bastante a São Paulo e ficava no ateliê do Rubens, É verdade. que O me Rubens é dava hospedagem. o Rubens foi um grande parceiro dessa convivência e desse desenvolvimento do trabalho do Pedro, né? E aqui em Portugal, desde 2010, a gente teve a oportunidade de chamar a Roseli para mostrar a coleção dela de fotografia, porque ela não coleciona só fotógrafos, ela coleciona fotografia também. Na verdade, foi uma coisa que eu descobri em 2009, 2008, quando eu mudei de escritório. Eu tinha um escritório grande, que eu compartilhava com a editora Tempo de Imagem, e a gente mudou para um lugar menor. Eu fui obrigada a organizar os meus arquivos e descobri que, no meio dos meus arquivos que eu guardava na mapoteca, eu tinha como resíduo assim, de várias exposições e trocas, intercâmbios com os fotógrafos. Eu tinha sempre uma fotografia que eu ganhava de presente, ou várias fotografias, ou do Pedro, que eu ganhava uma caixa de fotografias com o ensaio todo dentro. Eu descobri que eu tinha uma coleção que tinha 30 anos desses pequenos resíduos, né? Então eu resolvi Ainda não, comemorar. espero que você ainda tenha, né? Claro que eu tenho. Pois é, Tá tudo bem conservado numa sala climatizada. muito E bem. eu descobri que eu tinha uma coleção importantíssima, feita ao longo desses 30 anos, que ia de Thomas Farkas, Cristiano Mascaro, até o Pedro, e até fotógrafos que eu trabalho até hoje. E resolvi fazer uma exposição, e o Pedro me convidou para fazer essa exposição em Estremoz. Foi a primeira vez que eu fui encontrar com ele lá em Portugal. Então, essas costuras de relações são super importantes, porque a partir daí, mesmo à distância, a gente consegue compartilhar, discutir ideias e construir coisas, né? Então, a construção desse livro também teve uma amarração importante, que foi uma segunda ida a Portugal, quando eu fui especialmente para editar esse trabalho. Porque a gente fez uma tentativa de um recorte mais específico dentro do ensaio mais recente que o Pedro estava fazendo. E eu falei, não, a gente precisa mudar essa forma de ver. Porque antes disso, o Pedro já tinha feito alguns ensaios de publicar tanto a arquitetura de resistência quanto uma outra série que você fez pelo Blurb, não foi, Pedro? Ah, ah. Conta um pouco dessas duas experiências. Não, isso foi decorrente da necessidade de poder mostrar o meu trabalho. Eu virei de costas aqui para ver se eu acho um ou dois. Eles nunca estão no lugar que a gente quer para mostrar. Mas, enfim, daqui a pouco eu pego. E essa coisa da autopublicação sempre ajuda, né? Então, eu fiz da arquitetura de sobrevivência. Depois fiz um dos espaços de devoção, que eu chamo de Nomine Fidei, Nome da Fé. E depois, um pouco nesse formato, Chris Rauschenberg, da Blue Sky Gallery, em Oregon, onde eu tinha mostrado o trabalho das prisões, também fez via galeria, numa coleção, são 40 livros de fotógrafos, também publicados assim online, que são ótimos. É uma grande coleção de fotografia contemporânea, organizada pelo Chris Rauschenberg, que é um privilégio, é uma pessoa fabulosa. Ele coleciona livros de primeiras edições, grandes, pequenos, de grandes fotógrafos, de fotógrafos menos conhecidos. E as duas vezes que eu tive com ele na casa dele, vendo livros, ele bota música, te mostra um livro e fica dançando em volta de tanta alegria que ele tinha de partilhar aquele livro com você, né? Então, tem muita história, muito chão,
né? É. Mas era importante a gente... Aí depois eu fiz um pequeno livro, mas impresso aqui em casa, só mandei encadernar, fiz 12 exemplares, chamado Nomine Fide, em papel de arroz japonês e tal. Tem alguma coisa no meu site, dá para ver. E também sozinho. E esse, realmente, eu cheguei num formato, eu entremeei com textos de filósofos e artistas do Sartre, e era um ensaio sobre imaginar o conceito do nada. Né? Em português não existe uma tradução. Eu usei nothingness. Então, imagine nothingness, é imaginar o que seria, o que é o nada. Né? Então, eu consegui o que eu acho que é uma coisa, novamente, não escapa do meu universo, porque eu estou lidando com as marcas humanas ou não humanas nas paredes, nas superfícies, nas águas, nos diversos lugares. E esse, eu acho que depois que a Roseli viu isso, é que amarrou a ideia, amarrou não, mas provocou a ideia de fazer uma leitura mais completa desse grande corpo de trabalho que eu vinha juntando, né? Enfim. E, na verdade, eu acho que fica mais claro, né? Depois de um longo período de produção, né? E de trabalho junto dessa produção, as coisas começam a se estruturar e essa edição que engloba diversos períodos do seu trabalho, ela só foi possível depois de um tempo mesmo, né? Sim. Porque são diversos ensaios, onde a gente fez uma linha de edição que junta esses diversos ensaios, onde fica clara a maneira como você se aproxima do sujeito, como você constrói a imagem, como você trata a imagem, né? Então, na verdade, as exposições, esses 2 livros, foram os ensaios prévios que possibilitaram essa visão, né? E foi aí que o livro ficou fácil, né? E eu acho que dizer, também que é importante dizer que eu precisei fazer esses outros livros menores ou tiragens pequenas ou o que for, para entregar o meu trabalho à Roseli e a equipe que ela escolheu, no caso, o Gabriel Zellmeister e o Christian Cruz, né? Que o Zellmeister, o Gabriel editou mais proximamente as imagens, ajudou a paginar, sequenciar. Fez o projeto gráfico. Fez o projeto gráfico e o Christian Cruz fez uma leitura verbal da minha trajetória, do meu trabalho e tal. Exatamente. Então, acho que Essa questão do tempo eu acho que é importante, porque, por exemplo, isso que você está falando de entregar o trabalho para mim foi uma confiança que foi construída, né? Sim, sim. E a liberdade que eu tive de chamar um artista gráfico que eu achei que tinha a ver com o seu trabalho também veio dessa confiança, né? Você me deu a liberdade de convidar alguém, né? No caso, deixei vocês trabalharem. entregou, né? Entreguei. Porque também tem essa segurança, né? Não chega a ser um passo no escuro, porque Claro. Né, é um passo já num... Quer dizer, há a segurança do próprio trabalho, quer dizer, o Gabriel, no lançamento do livro, falou uma coisa, que o trabalho indicou muitas formas de juntá-lo, de sequenciá-lo, o que eu acho que... E se a gente olhar o Imagine Nothingness, que é pequenininho, e o Not Yet, que é esse livro resultante desse mutirão, vamos dizer assim, o Not Yet é como se fosse uma versão ampliada e menos específica, mas mais aberta e mais contemporânea ainda desse livrinho que eu fiz. Quer dizer, ou seja, o trabalho já estava
Já vinha caminhando estava se nessa amarrando, direção. né? Isso é super bacana e quando a gente tem parceiros que têm essa capacidade de perceber, os editores, os curadores, de perceber a força e a direção do trabalho, eles só trazem e enriquecem esse próprio trabalho, né? E tem, eu acho que você falou de uma coisa importante, que a segurança faz você delegar com mais facilidade, né? Então, assim, por mais que a gente errasse na edição, o seu trabalho subsistia, né? Sim. Ele ia sobreviver, mesmo a gente errando bastante na edição. É claro que a gente tinha segurança suficiente para não destruir o seu trabalho, né? O Gabriel é o Mas diretor de arte. eu acho que vocês enriqueceram uma leitura desse meu trabalho. Eu acho que ele pode vir a ter outras leituras mais para frente, não, mas, né, quer dizer, foi um amarrado, um enunciado que você e o Gabriel produziram, que eu acho que dá um bom mergulho no trabalho, né? Uhum. Não sei E se eu estou falando essa... bobagem. Não, mas acho que é isso. O trabalho, ele vinha se estruturando, né, com esses vários ensaios que a gente tinha feito juntos, essas discussões, essas exposições, ele vai sendo lapidado, digamos assim, né? Até que ele tem energia suficiente para dizer, olha, eu quero ir nessa direção, e é por isso que o nosso trabalho vai ficando mais fácil, né? Tanto por conhecer o que você está produzindo, como o trabalho vai mostrando também mais claramente a linha de construção que ele tem para dizer ali. E eu achei só que ele precisava ser complementado de uma trajetória sua, por isso que a gente convidou o Christian Cruz, que é também uma pessoa que tem como trabalho, ele é um jornalista, fotógrafo, e que tem como especialidade entrevistar fotógrafos, né? Ele fez durante muito tempo uma coluna, uma página dentro do jornal Estado de São Paulo, que era não uma crítica à fotografia, mas ele mostrava algumas fotografias selecionadas e contava um pouco da trajetória do fotógrafo. E de uma maneira muito sensível, muito investigativa, sem ser invasiva. E eu convidei para me acompanhar nesse trabalho de edição do Pedro, onde ele fez uma longa entrevista, uma convivência, inclusive, de Viajamos juntos aqui saída por de Portugal, né? fotografia e tudo, para que ele pudesse fazer esse relato da trajetória de uma maneira mais próxima e honesta possível. E o Gabriel Zelmeister, que é um excelente diretor de arte, é um artista também, um artista gráfico, ele conseguiu construir um projeto bastante personal, sem ser invasivo, respeitando completamente a personalidade do trabalho do Pedro, além de ter o privilégio de ser casado com a Ana, que trabalha como produtora gráfica e ajudou muito na aproximação com a Maia Douro, que foi a gráfica escolhida para a impressão do livro aí no Porto, em Portugal, né? Que, Uma gráfica... novamente, é uma junção de via Roseli, quer dizer, através da Roseli eu conheci a Teresa Cisa, que foi diretora do Centro Nacional de Fotografia aqui em Portugal, e a Teresa já trabalhava com a Maia Douro há muito tempo. a gente foi juntas fazer uma visita gráfica. Foi se juntando quer dizer, é sempre assim, nunca é um caminho direto, eu quero fazer na Maia Douro. Tudo bem, eu podia chegar à conclusão de fazer na Maia Douro, porque a maior parte tem uma boa produção gráfica de livros aqui em Portugal, e a maior parte dos bons livros são impressos principalmente na Maia Douro. Então, É a Ipsis do Brasil. seria, eu chegaria a essa conclusão, mas o fato de chegar lá pelas mãos da Teresa e tal abriu outras portas. Hoje em Sem dia dúvida. posso dizer que eu tenho uma relação de amizade bastante forte com o pessoal da gráfica. Bom acompanhar lá, então já fiz mais um catálogozinho lá e tal. Então, foi entrar pela porta da frente, né? Da frente, exatamente, né? Eu fui recebida lá pela confiança que eles têm na Teresa Cisa, né? Eles
estendem o tapete vermelho para ela, assim, porque eles ensinaram muito, ela ensinou muito para eles, né? Ela levou praticamente todos os bons fotógrafos que eles têm lá impressos, foi ela que apresentou. E a outra coisa que eu acho, quer dizer, a escolha de fazer aqui foi por custos, né? Quer dizer, adoraria ter impresso no Brasil, mas os custos eram muito maiores. Fora o E só transporte, que né? não, o problema de imprimir aqui é levar o livro para o Brasil, que tem sido a conta-gotas, ainda mais com a pandemia, mas porque o Brasil opta por taxar com imposto alfandegário o livro de artista, enfim. Eu acho, não vamos entrar nessa discussão, mas Não vamos entrar acho nisso. errado porque, enfim, não é produto comercial, não é camiseta, não é livro escolar, né? Eu acho que a reserva de mercado de livro escolar faz todo sentido. Livro de autor, sei lá, uma centena de exemplares, isso vai fazer alguma diferença na economia de qualquer lugar? Bom, né? Tem Mas, algumas enfim. perguntas aqui, eu vou aproveitar para te Tá. perguntar, Pedro, porque elas são pertinentes ao que a gente está falando, né? Tem uma observação Muito bem. aqui da Bel Gouveia, de um fotógrafo. Aliás, obrigada, Bel, por estar aqui. A Bel é diretora da Rede de Fotografia Nacional. Ela Prazer. fala aqui que o fotógrafo Fernando Maia Cunha, do Ceará, também trabalha com as memórias clandestinas, porque ele viveu com os pais exilados na Albânia e tem uma conexão forte com esse seu trabalho de Budapeste. Eu não conheço, depois eu vou pedir referências para a Bel e passo para você. Tem uma outra Isso é pergunta. bacana. Adoraria conhecer esse trabalho e, quem Fiquei sabe, a interessada gente também. fazer alguma coisa Junto, né? junto com ele e com outras pessoas, né? Como a gente se juntou aí com a Luísa, né? Tem uma pergunta aqui da Laura Laverne, que é a nossa traficante de livros na América Latina. Ela traz e leva de Buenos Aires para Essa o não vem a Brasil. Portugal, não? Está Pode convidada, ser, Laurinha. pode Buenos ser. Aires, Uruguai, Cuba, Cuba Paraguai. também. Está A rota faltando do tráfico Portugal. de livros. Daqui a pouco. Vem a Portugal. É porque os antepassados portugueses, espanhóis, eram traficantes genéticos, né? Agora a gente trafica livro, né? Eles levavam plantinha de um lado para o outro, né? Exatamente. Sementes, né? Então, ela pergunta se vai ter um livro dessa exposição de Tóquio. Nós vamos ter um catálogo japonês e inglês, e depois eu faço chegar um para você. Não, achei interessante a proposta da exposição, né? Uma proposta interessante, porque Sagamihara é a universidade que vai receber a delegação brasileira das Olimpíadas. Então, eles queriam fazer uma apresentação através de uma exposição, e um curador de lá, que já conhece o meu trabalho aqui no Brasil, me recomendou para o curador desse museu, né? Então, a gente está levando uma exposição que mostra um pouco dessa diversidade que a gente tem aqui no nosso território. Roseli, falando dessa coleção de fotos que você tem, que falaste, deverias fazer um livro de artista, né? Com todas elas. Eu preciso fazer. Eu vou fazer agora quando a coleção fizer 40 anos. Aí está. Pronto, fechado. Pronto. E tem uma pergunta aqui da Janaína Schombar, espero estar falando o nome dela certo. Deixa eu só... Laura, depois me manda contatos, então eu vou tentar fazer um livro desse Not Yet chegar às tuas mãos. Né? Você está em Buenos Aires? Ou... Estou em Buenos Aires, sim, agora sim, em Buenos Aires. Obrigada, Pedro. Eu faço a ponte aqui. Isso, por favor. Tá bom. E a Janaína, então, está perguntando sobre os custos de produção dos livros. Como aconteceu? Foi captação, lei de incentivo? Na verdade, foi uma colcha de retalho. Isso é um outro capítulo, né, Pedro? Eu acho que foi, como eu disse antes, um mutirão, né? Quer dizer, se a Roseli, o Gabriel, o Christian, e o tradutor Ricardo Sternberg, a Ana Carolina, que fez revisão, se todos não tivessem
doado o seu trabalho, teria sido impossível de ser feito, né? Os custos da gráfica foram cobertos por venda de fotografias para colecionadores. Então, foi a maneira como a gente conseguiu viabilizar esse projeto, né? Vendendo algumas fotos, vendendo É, previamente alguma coisa da tiragem, né? e a gráfica, por conta da Teresa Silva, a gente deu uma chorada e tal, chegamos a um bom termo. Não é barato, mas eu acho que se fosse produzir isso no Brasil seria no mínimo o dobro, ou talvez um pouco mais, o que é uma pena para o Brasil da produção ser tão cara. É, porque a Mas gente trabalha com todo produto importado, né? O importado, papel, né? a tinta, a Aqui, impressora, o papel que o Gabriel escolheu, um papel italiano super bacana, porque é um papel que, se você pegar um offset normal, num papel couché, se você vê o preto, ele faz quase um pequeno relevo, ele emboça um pouquinho o papel, e você vê aquele volumezinho ali. Esse papel não, o preto e as cores estão todas, todas chama no mesmo nível. todas no mesmo nível e na superfície do papel, o que dá uma qualidade gráfica excepcional, né? É É é italiano, uma mas dentro da comunidade europeia isso é possível, né? É mesmo assim, o que a gente vê aqui na Ipsis, por exemplo, você fica deslumbrado com os tipos de papéis. Já na Ipsis tem em relação às outras gráficas. Mas de cada tipo de papel que a gente tem aqui na Ipsis, você tem uma diversidade. Aí tem, por exemplo, a gente tem aqui o papel X, né? Aí tem o papel X1, X1,5, X1,7, de textura, densidade, flexibilidade. É uma loucura. Eu fiquei completamente maluca aí. Só não existem, quer dizer, e mesmo assim, quer dizer, eu tive na gráfica agora mês passado, eles estão sofrendo concorrência, principalmente da China e tal, muito séria, né? Eu É. acho que ainda ganha um pouco, porque nem todo mundo pode ir à China acompanhar a impressão. E essa coisa de ir para a boca da gráfica está Ah, é ficando outra cada coisa. vez tá ficando cada vez melhor. Quer dizer, se você acerta, tem um monitor calibrado e tal, você já está meio caminho andado, né? Verdade. Agora, a distância é complicado. É uma entrega menos possível do que entregar o trabalho a editores e curadores. É o controle menor, né? É. Mas acho que basicamente é isso. A gente podia abrir para mais perguntas, se alguém quiser Então, para fazer. a E tem Janaína, a ainda, Pessoal, melhor lei de incentivo é o mutirão. pessoal, eu estou com um vídeo engatilhado aqui, vocês querem reproduzir ele agora? por favor. Tem mais uma coisa que eu acho que é importante Uma falar antes do vídeo. colaboração. Fala. Para a exposição do Fernando Lemos aqui no Brasil, o Fernando Lemos é um fotógrafo português que faleceu no ano passado, ele já tinha mais de 80 anos. Nós fizemos um vídeo com uma equipe quase que voluntária também, de amigos, um cineasta e um sonoplasta muito especiais, que por uma casualidade estavam também disponíveis em Portugal, por causa de um outro trabalho. Eles estavam fazendo um documentário com Marcelo Camelo, que está morando em Portugal. E eu falei, vocês não querem dar uma passadinha no Pedro, No Alentejo? no Alentejo, para fazer um documentário? E eles toparam fazer esse documentário quando o Christian estava lá, e eu fiz as perguntas por uma chamada Não, de... o Christian já tinha ido embora. Christian já tinha ido embora? É verdade. Mas Já, ele já tinha feito a mas já entrevista, né? tinha feito a entrevista, já tinha conversado contigo, já te deu Então, eu outras fiz o informações. roteiro no Brasil, essa equipe É. estava lá em Portugal e fizeram um documentário que a gente vai ver aqui com o E a Pedro lá. entrevista via WhatsApp, o que é o máximo, né? Eu fazendo as perguntas por WhatsApp. Então, vamos ver um pouquinho desse filme. Cicatrizes. Que, na realidade, eu não gosto do som da palavra, mas
O que eu faço é fotografar cicatriz. Eu acho que toda foto tem uma historinha por trás. Hoje em dia tudo é transitório, é facilmente e rapidamente descartado. E eu acho que a gente está indo um pouco rápido demais em algumas coisas e é necessário prestar um pouco mais de atenção. Então, boa parte do meu trabalho é um pouco por aí, para dizer às pessoas para prestarem um pouco mais de atenção no mundo à sua volta. São construções, né? Quer dizer, isso é uma natureza transformada, que é o que mais me interessa. A grande vantagem do ateliê, para mim, porque não tenho fotografado mais em estúdio há muitos anos, é justamente poder botar nas paredes imagens e poder olhar para elas sem ser só no computador. O computador, para mim, é como se fosse um ampliador, o velho ampliador, é onde você muda o contraste, clareia uma área, escurece outra, mas a compreensão do que você está fazendo, para mim, é na parede, assim. Eu tenho uma ideia de por onde eu estou indo. Não estou perdido. Estou simplesmente perambulando. Portugal me deu isso, me deu esse tempo, essa tranquilidade do perambular, do olhar sem um objetivo definido. Eu encontrei tempo para procrastinar, para olhar para as coisas sem ter obrigação de fazer isso ou aquilo. Eu fotografo para aprender. E é óbvio, quando a gente aprende, a gente acaba devolvendo isso de uma forma ou de outra. Eu acho o seguinte, quer dizer, dentro de cada imagem tem que haver conteúdo emocional. Eu queria te falar uma coisa que quando eu conheci você, Pedro, eu achava que você tinha uma cultura super americana e sempre liguei você a coisas dos anos 70 dos Estados Unidos, de filmes e de música. Eu lembro de você sempre com uma trilha sonora de música americana. E agora foi curioso que nas últimas mensagens que a gente trocou, você me mandou alguns vídeos no YouTube. Hoje, no Leonardo Cohen, que eu acho que é bem característico da década de 70 da nossa população. Hoje eu vejo você mais europeu, mas assim, eu nunca vi você muito brasileiro como pessoa. O trabalho sim, mas como pessoa não. O que você acha disso? Na minha cabeça é assim, eu sempre fui estrangeiro em qualquer lugar que eu tive. Acho que até dentro de mim mesmo. Eu acho que boa parte do trabalho são as marcas nas paredes desta procura por parte dos seres humanos. As observações que vão sendo feitas e que vão sendo deixadas nas paredes, nas igrejas, nas cavernas. Eu usei a fotografia como uma forma de aprender sobre as coisas, sobre as pessoas. Então, se eu fosse uma aldeia de índio, eu fotografava para aprender como é que ele fazia o cesto, como é que eles caçavam, como é que eram as relações homens-mulheres com as crianças. Eu encontrei no desenvolvimento do meu trabalho maneiras muito mais fáceis
eu fui mais capaz de contar histórias das pessoas através dos objetos, das paredes, do que do retrato. Para mim, de certa forma, essa experiência humana, por não conter o retrato, ela me permite falar mais sobre aquela condição humana do que com o retrato em si. O que você quer dizer nem sempre é explícito. Isso está escondido, está abstrato, está escondido por camadas que já existem ou camadas que eu coloque lá. E a partir do momento que você finaliza uma imagem, ela também deixa de ser muito sua, ela passa a ser de quem a vê. Também. Olha isso aqui, isso está pendurado ali. E isso é assim, colaram esse cartaz, depois colaram outro assim, ó. Veio alguém, arrancou, assim. Essa eu atual. Fiquei anos procurando isso. Um pedaço de estrada distópico, né? Pós-apocalipse. De vez em quando aparece um. E tem umas que eu faço de propósito, isso é difícil de ver. Very hard. Tem filme, tem role, velha, com filme velho, e digital. Se eu não deixar espaço na minha imagem para que o observador possa se inserir ali dentro, também não vou a lugar nenhum. Eu gosto de falar as coisas, mas de uma maneira meio sutil, meio... No primeiro olhar, quem não prestar atenção não vai deixar de ver o que está ali para ser visto ou percebido. A pessoa que tem tempo, ou capacidade ou vontade de mergulhar na imagem é a pessoa que me interessa. É o observador que me interessa. Eu não consigo encerrar um projeto, por exemplo. As sequências continuam em aberto. Eu acho que fotografia, para mim, é um processo. Né? Eu não sou um fotógrafo do instante decisivo. Para mim, é um processo. Ok. Tem mais algumas perguntas aqui, vocês querem que eu leia? Pode fazer, Roseli. A gente está um pouquinho o tempo já estourado. Tá. Vamos, não, mas tem... Podemos fazer mais uma pergunta. A Janaína agradece. Tá sem o microfone, Pedro. Desculpa. Não. Não, tá com o microfone. Podia projetar o ISU do livro. Sim, o livro, enfim. Enquanto a gente vai arrematando. A gente pode também, Pedro, disponibilizar o ISU na mostra de livros. Pode, enfim. O problema pode, acho que sem problema. O Clóvis Celso Peixoto pergunta: o livro pode ser pensado antes de começar a fotografar? Ou pode fotografar e depois pensar na diagramação, papel, etc.? Existe uma fórmula ideal? Quer que eu responda? Eu quero. Eu acho que, quer dizer, eu primeiro fotografo, né? Quer dizer, primeiro eu vou encontrar o trabalho. O trabalho não é assim, eu vou fazer isso assim, assim, nem sempre, né? Quer dizer, no meu caso não é assim. Eu vou
fotografando, então os livros têm fotos, câmerazinha pequena, só não tem de celular, que eu não gosto muito da qualidade, mas fotos do ano 2000, do mês passado, quer dizer, eu acho que isso tudo vale, coisa com filme, coisa com digital. Então, essa televisão está me perturbando um pouco, não dá para desligar, não? Alguém ouvindo televisão aí ao mesmo tempo. Desculpa. Pessoal, alguém está com o microfone aberto e uma televisão falando ao fundo. Por favor, Desculpa. todos fechem o microfone. Bom, inclusive nesse livro, quer dizer, a edição percorre diversas séries séries pequenas ou maiores que eu produzi, dos incêndios em Portugal, das pedreiras, de uma opção de outras coisas, e da minha perambulação o tempo todo. E a seleção, a gente não tinha o título ainda. Ficamos eu e a Roseli, porque normalmente eu vou achando o título e vou mexendo, né? Como o título Resistir e Insistir, que vai ser o meu workshop, eu tenho isso desde 2005. Eu estou trabalhando esse conceito e tal. E até fiquei honrado do festival ter usado isso também como uma coisa da sua temática desse ano, né? E no caso desse livro, do Not Yet, o Imagine Nothingness, não, eu parti para a seleção do título. Eu achei a expressão que eu queria, Imagine Nothingness, fiz uma foto com aquela coisa do texto em cima e fui selecionar as fotos a partir desse conceito. No Not Yet, não, porque como ele percorreu diversos trabalhos e diversas coisas, não havia um conceito central único. Ele havia, mas a gente não sabia direito qual era, né? E aí eu e a Roseli, principalmente, eu pensei em hacking, mas aí já tinha outros livros e tal, tarará, e ficamos um tempão tentando... Ô, Lucas, se você quiser detonar o ISU para o pessoal ir vendo enquanto a gente vai falando, porque a minha cara, eu prefiro que as pessoas vejam o trabalho. Maravilha. Mas volta para o começo, por favor, para a capa. Então, isso, bacana. Pode. Então, eu fiquei um bocado de tempo. Eu uso muito poesia, letra de música como referência, e livro, literatura, filosofia, tudo isso como referência. E o Not Yet, a gente foi chegando, tem uma canção, tem uma música do Bob Dylan que é It's not dark yet, but it's getting there. E ainda não está escuro, mas estamos chegando lá. Aí eu comentei dessa história com a Roseli e tal, e aí juntos, não foi, Roseli? A gente foi... Not yet, pronto, achou. Quando a gente achou, foi a coisa perfeita, tomamos a decisão de ser apenas em inglês, porque universaliza um pouco a leitura e se encaixou perfeito na série de fotos que já estavam escolhidos. O livro já estava sequenciado, né? Quase pronto para ir para a gráfica, quando chegamos ao título, né? E isso foi, para mim, uma novidade também, mas eu também fiquei contente, porque, de certa forma, entre começar a fazer o livro e terminar ele, teve todo esse tempo de pandemia, da Covid entrando aí pesado no mundo todo e tal, ainda está, e aí, com isso, encaixou perfeitamente, né? Quer dizer, com tudo aquilo que eu estava falando e essa coisa. Você vê que o envolvimento do trabalho com preto do Gabriel, perfeito, porque o livro é um livro escuro, ainda é
ainda não está escuro total, mas está chegando lá, de certa forma, e isso fechou totalmente, né, Roseli? Eu acho que isso foi um achado. Eu me lembro até hoje, a gente estava falando por WhatsApp, como a gente fala quase toda semana, assim, quando a gente chegou, essa solução deu O um alívio. alívio, acabou de amarrar, né? Enfim. É porque foi um exercício desde a apresentação, o texto de apresentação, né? Que é um texto de uma reflexão sobre a edição que é feita das imagens. E depois do texto a gente começou a fazer a troca de títulos, vinha música, vinha romance, vinha coisa que a gente estava lendo, coisa que a gente já tinha lido. Foi um exercício tão interessante quanto a edição de imagens, né? Eu acho que esse exercício de troca de ideia, de livro, de música, de vídeo, de tudo, essa coisa é super importante, né? Inclusive, eu vou falar bastante disso na oficina de quinta-feira, né? Mas eu acho que a gente não devia mostrar o livro inteiro para a Tá Laura bom. mostrar durante a feira de livros. Tá bom. Mas o livro está sendo super bem recebido, da qualidade gráfica, do sequenciamento, do design, das imagens, e, enfim, eu acho que muito desse acerto em relação ao tempo que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Quer dizer, eu acho que eu sou muito grato à Roseli, ao Gabriel e ao Christian e todo mundo, a minha mulher, a Patrícia, todo mundo a Ana Carolina, todo mundo que ajudou nesse percurso aí. O Rubens, com certeza, deu pitoco com a Roseli, porque também conhece bastante do meu trabalho. Então, quer dizer, todo mundo aí, eu acho que isso é que foi importantíssimo, né? Enfim. Trabalho de equipe. O livro sempre é, né? Mutirão. Sim. Os cabo-verdianos aqui em Portugal, quer dizer, eles têm essa expressão lá, mas eu aprendi com eles aqui em Portugal. Eles chamam de juntamor, que quer dizer juntamão, né? Então, Perfeito. foi um juntamão, né? Eles não têm a expressão mutirão. Em Portugal, acho que não se usa a expressão mutirão. Aqui tem os nativos chamam de puxirum, né? O mutirão. Ah, é? Nunca Puxirum. tinha ouvido falar. Aonde? Aí em São Paulo? Não, em algumas aldeias ou em lugares que tem muita influência do tupi, né? Sei, bacana. Puxirum. Puxirum, juntamão, mutirão. Você vê que o próprio som já dá a ideia da coisa, né? É verdade. É isso aí. Pessoal, ô, Lucas, tem mais alguma questão aí para perguntar alguma coisa? Eu acredito que está ok. Ok, né? Uhum. Assim, A gente teve uma pergunta só do Celso relacionada ao livro, se ele pode ser pensado. Já foi? Eu tenho uma questão em relação ao Celso, que se apresentou como Clóvis e aparece na tela como Flávio. Isso é um grande enigma do festival desde que eu participei a primeira vez. Está difícil de entender quem é o Celso. Ele é primo do Fernando Pessoa. Roseli, isso é bullying. É verdade. Mas pior que fotógrafo, Celso já virou cantante, né? Músico. É verdade, então, perdemos um fotógrafo. Ele já é assim, desde o começo. É verdade. Bom, gente, eu quero agradecer ao Pedro. Muito obrigado, Pedro. Por estar já... Desculpa se a gente passou da hora, mas é que eu falo devagar. Não tem problema. É sempre um prazer escutar. E a Roseli também. Muito obrigado, Roseli, sempre apoiando a gente. Não tem nem o que falar da Roseli, pelo amor de Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço. A Laura, mais uma vez, com a gente.
todas as pessoas que estão presentes até agora. A Bel também, da Rede de Produtores, também está aqui com a gente. Quem mais? Deixar também que o livro, a gente coloca na mostra de livros, né? As pessoas também têm a oportunidade de ver ali também. Ótimo. Tá bom, A gente? gente Agora, por coloca favor, também o dê link da editora e a o editora. site do Pedro para quem tiver mais interesse em saber mais do trabalho dele. Exatamente. A gente pode depois falar com a Laura e ela ser uma distribuidora no Cone Sul aqui. Sí, O estaba Elfa. pensando. O Elfa. No, y que va, escuta, Pedro, vai ter a Prêmio Internacional de Livros de Felifa este ano. Acho que esse livro pode participar perfeitamente, porque logo vai ser uma itinerância de livros e de exposição. O prêmio vai ser isso, então seria bom, né? Depois falamos Maravilha. disso. Depois Isso. conto para a Roseli, tá? É fácil me achar. Pelo site tem e-mail, tem Tá. essas coisas Sim, todas. sim. E Tá marcamos, eu adoraria conversar mais com você sobre essa e outras Tá possibilidades. bom, ok. Eu Olha, queria agradecer a agradeço a presença todos de... a atenção. Desculpa, Roseli. Eu queria agradecer que eu estou vendo aqui alguns fotógrafos que participaram de outros workshops, em outras oficinas, o Ângelo Arantes aqui, que eu reconheci, mas assim, eu sou ruim de nome, eu queria ver a carinha de todo mundo para poder... Aí, Ângelo, Podíamos terminar é assim, você né? mesmo. E agradecer quem se interessou aqui pela nossa conversa. Muito obrigada. O Celso vai fazer um encerramento aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado para todo mundo. E amanhã a gente está aqui de volta. Estamos aqui. Obrigado. Eles estão tirando o meu sangue. Oi? 7 horas com as conversas do Elfa sobre livros e, de novo, às 20 horas com palestra. Isso aí. Não, e amanhã tem leitura de portfólio também. Tem passo leitura de em Andé portfólio e também, oficinas com a de manhã e no Glaucia. início da tarde para quem se inscreveu. Bom, só Maravilha. está faltando a cerveja, né, e a juntada, mas isso vai ser logo, tá? Vai ser uma itinerância também. Antes a gente sair daqui agora e ia tomar uma cervejinha, mas agora a gente Isso. vai em casa. Quando as viagens estiverem retomadas, quem vier para esses lados, entre em contato, será um prazer encontrar, mostrar um pouco disso aqui. Laura, convidou, viu? Viu? É. A Kombi, falta a Kombi, meninos, falta a Kombi. Tem. Já tem. Bom, vamos então. Obrigada, vamos Pedro. De nada. Para fazer os encerramentos. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Gente, já foram feitos todos os agradecimentos e lembrando que o show não pode parar, né? O espetáculo não pode parar, então amanhã continua. A programação toda está no pcfotofestival.com.br e amanhã a palestra é com o Luiz Braga. Então a gente espera vocês amanhã de novo. Um beijo para vocês e vamos que vamos. Está sendo lindo. Vamos lá. Obrigada. Boa noite para todos. Parabéns. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Roseli. Beijão.